Bom, vamos ver então a definição e a interpretação geométrica do integral duplo. Quando temos uma função de uma variável definida no intervalo AB, portanto, para ilustrar, assumimos que a função é positiva, portanto, o gráfico da função está acima do eixo do x. Sabemos que o integral de a a b da função nos dá a área desta região azul. Portanto, a região que está acima do eixo do x, entre as retas verticais x igual a e x igual a b, e depois entre o eixo do x e o gráfico da função. Então, para definir o integral de Riemann, do integral de uma função de uma variável, começamos por particionar o intervalo AB em subintervalos. Depois escolhemos um ponto em cada um dos subintervalos, x e asterisco, e formamos a soma de Riemann assim. Portanto, o ΔI é o diâmetro do intervalo, portanto, neste caso, xi menos 1, e o f de x e asterisco é a função aplicada a um dos pontos desse intervalo. Basicamente, estamos a fazer medida do intervalo, de x e menos 1, vezes o f de x e asterisco, que nos vai dar, portanto, se pegarmos num ponto aqui e calcularmos o f, vai-nos dar a altura. Portanto, a área da base vezes a altura, que dá a área do retângulo. Ok, então, se tomarmos o ΔP como o diâmetro da partição, se considerarmos, portanto, que vai ser o máximo das amplitudes dos subintervalos, portanto, se forem todos do mesmo tamanho, o ΔP é esse tamanho comum dos subintervalos todos. Mas podem ser de tamanhos diferentes, e nesse caso, diz-se que o diâmetro da partição é a maior das amplitudes, portanto, o comprimento do maior deles. Então, definimos o integral assim. O integral de AB da função f não é mais que o limite, quando ΔP tende para zero, destas somas de Riemann. O que é que isto significa ΔP tende para zero? Portanto, vamos considerar uma partição, depois outra partição, outra, com a condição de que nessa sucessão de partições que estamos a tomar, o diâmetro, portanto, a maior das amplitudes, está a aproximar-se cada vez mais de zero. Ou seja, o maior dos subintervalos é cada vez mais pequeno, na sucessão de partições que tomamos. Portanto, ela é arbitrária, mas com esta condição. Se esse limite neste sentido existir, diz-se o integral de Riemann da função f. Então, temos aqui um exemplo. Tivemos a função 1 mais sin de x para x de π sobre 4 a π, que tem este gráfico assim. Portanto, sabemos que o integral nos vai dar, pintar aqui, a área desta região aqui. E se formarmos a soma de Riemann da função, ou seja, particionamos o intervalo, portanto, uma soma de Riemann, neste caso particionamos em 3 subintervalos, e a soma de Riemann vai-nos dar a área desta região verde, que não é igual à área da região vermelha. Então, está aqui estas partes aqui, que esta parte está a mais. Mas se considerarmos uma partição mais fina, portanto, o diâmetro está a tender para zero, agora passou a metade, agora a aproximação já é melhor. Portanto, a soma de Riemann aproxima a área daquela figura definida. E se tivermos então uma função de duas variáveis, portanto, pensamos que temos uma função das duas variáveis, x, y, definida numa região R limitada, e começamos por assumir que essa região R é um retângulo, portanto, em x e y vai ser, portanto, x entre A e B, y entre C e D. Portanto, aqui A, B, C, D, ou seja, uma região assim, retangular. Então, para particionar a região, o que é que vamos fazer? Vamos particionar cada um dos intervalos, porque se fizermos isso, portanto, o intervalo AB, particionamos AB em bocadinhos, intervalos pequeninos, o intervalo de C a D. O que é que vai fazer? Portanto, as partições dos intervalos vão determinar uma partição, né? Se fizermos agora os produtos cartesianos todos, do retângulo R em retângulos pequeninos. Portanto, isto determina uma partição de R desta forma. Em retângulos, portanto, se fizermos cada um dos produtos cartesianos, xi menos 1 xi vezes yj menos 1 yj, vamos ter aquela partição em retângulos pequeninos. O diâmetro da partição, neste caso, é o comprimento da maior das diagonais, portanto, cada retângulo pequenino, vamos medir a diagonal, portanto, e tomamos a maior de todas, portanto, os retângulos daquela partição. E esse é o diâmetro da partição. Depois, a seguir, escolhemos um ponto em cada um destes retângulos pequeninos e
consideramos portanto, a área, chamamos de delta ij, e formamos agora a soma de Riemann desta forma. Portanto, vai ser semelhante. Portanto, é a medida do sítio de onde tiramos o ponto multiplicado pela função aplicada a esse ponto. Ou seja, neste caso, a medida do retângulo vai ser a área, vezes a função aplicada a um ponto, que nos vai dar uma altura. Ainda está bem, mas... Portanto, e definimos o integral duplo desta forma, portanto, de maneira semelhante. Então, vamos tomar uma sucessão de partições, portanto, este limite é no mesmo sentido, como, neste caso, a maior das diagonais nessa sucessão de partições está a aproximar-se cada vez de zero, cada vez mais de zero. Se esse limite, neste sentido, portanto, só com essa restrição do diâmetro da partição se ir aproximando de zero, se existir, portanto, chama-se isso o integral duplo da função f no retângulo R. Na prática, a definição não é útil para mostrar que a função é integrável, mas prova-se que se uma função for contínua numa região retangular fechada, então é integrável. Mais geralmente, não é preciso que ela seja contínua. Se tivermos um retângulo, portanto, por exemplo, um retângulo e uma função que é contínua aqui, não interessa aqui, não interessa o que acontece na linha, porque a linha não tem área, portanto, a medida no integral duplo é a área, pelo delta ij é uma área, portanto, não interessa o que acontece na linha de separação. Portanto, mas se a função é contínua em cada uma das secções, em que subdividimos o domínio de integração, ela é uma função integrável. Interpretação geométrica, neste caso, do integral duplo, portanto, vai dar o volume do paralelepípedo, cuja base é o retângulo RJ e cujo lado superior se encontra no plano da equação z igual a fxij asterisco yj asterisco. Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar. Então, temos uma função definida num retângulo, aqui no domínio, um retângulo aqui assim. Depois o gráfico da função, assumindo que ela é positiva, vai estar por cima do retângulo. É uma superfície por cima. Portanto, isto é o gráfico da função, esta superfície. Portanto, S é definido por z igual a fxy, com xy no retângulo R lá em baixo. Então, o que é que vai dar uma parcela na soma de Riemann? Portanto, é o diâmetro do sítio de onde pediremos o ponto, portanto, o delta ij, portanto, esta área aqui assim, vezes a função aplicada a um ponto que está aqui, então, ou seja, vezes a altura, ou seja, vai dar o volume do paralelepípedo. Então, lá acima. Portanto, que é limitado inferiormente pela região R, superiormente pelo gráfico, e pelos lados é pelos planos. X igual a A, x igual a B, y igual a C, y igual a D. Portanto, a soma de Riemann, o que é que nos dá? Dá-nos uma aproximação para o volume deste sólido assim, né? Portanto, o tal sólido, tem em baixo, o sólido é limitado pela região de integração, R, e em cima, pelo gráfico da função. Este sólido aqui. Portanto, tudo o que está acima desta região e abaixo do gráfico. Um exemplo, a função definida assim, portanto, é uma função seno, portanto, vai oscilar na direção do y e depois vai inclinar um pouco na direção do x, está a somar x sobre 8. Portanto, o gráfico fica com este aspecto, portanto, e o integral duplo vai nos dar então o volume de tudo o que está limitado por esta zona aqui em baixo e pelo gráfico por cima, portanto, todos os pontos deste sólido aqui, desde aqui de baixo até lá acima. Portanto, para ilustrar, temos aqui uma partição do intervalo 1, 2, outra de π sobre 4π. Isto vai-nos determinar uma partição do retângulo, portanto, aqui, desenhada, em 9, neste caso em 9 retângulos mais pequeninos. E a soma de Riemann dá-nos o volume deste sólido todo, ou seja, a soma dos volumes dos 9 paralelepípedos. Se considerarmos uma partição mais fina de cada um dos dois intervalos, vamos ter aqui mais intervalos agora a particionar o intervalo inicial, o retângulo inicial, mais retângulos pequeninos a particionar o retângulo grande, e a soma de Riemann dá-nos agora uma melhor aproximação, né? Portanto, estes buracos aqui já estão a ficar mais pequenos, portanto, a soma dos volumes dos paralelepípedos está mais perto do volume do sólido.
Portanto, então, se a função é não negativa, o volume do sólido é dado pelo integral. E claro que se a função for não positiva, ou, portanto, em particular se ela for negativa, então o integral não nos vai dar o volume, vai-nos dar o simétrico. Se nós pusermos o sinal de menos, então obtemos o volume do sólido que está entre o gráfico, que está lá por baixo do plano XY, e o plano XY, que limita a função, esse sólido por cima.